Fala galera, tudo bem com vocês? Alexandre Cota aqui, corretor de imóveis franqueado da Remax Ace, Remax Oitavo Andar em Belo Horizonte. Turma, hoje o tema é aquilo que você quer e o preço que você está disposto a pagar. Combinado? Bora lá. Gente, eu vou trazer aqui uma reflexão bem direta e com exemplos também, tá? Vou trazer aqui um exemplo real da minha vida, no caso, né? Eu até gravei um stories no Instagram recentemente. E aí eu falei, não galera, eu fiz uma viagem, tava lá na Itália, num evento da Remax. E depois do evento da Remax eu fiquei com a minha esposa lá mais um tempo, né? A gente não conhecia a Itália, a gente tirou um tempo para conhecer, foi muito legal, uma experiência muito legal. Mas obviamente eu tô viajando, eu não vou me policiar com relação à alimentação, né, e tal. Vou experimentar, quero conhecer a culinária do lugar, doce, salgado, enfim. E vivi minha vida lá, cara, vivi bem vivida, graças a Deus. E nesse período, eu, cara, comi o que eu quis, minha esposa também, a gente comeu o que a gente quis. E voltei dessa viagem, né, e obviamente fui no meu nutricionista. E a situação tava caótica, né? Caótica. Engordei, perdi massa magra, né? Fiquei sem treinar muito tempo também, me alimentando muito mal. E a situação não tava nada legal. E eu fui pra essa viagem, cara, eu tava muito bem, sabe? Eu tava no meu auge físico, assim, nos últimos anos, né? Tava colhendo resultados mesmo, né? E aí, fiquei, obviamente, um pouco chateado, né? E tal, mas eu já esperava, já sabia que aquilo era algo que iria acontecer, já estava me preparando para isso, né? Eu sabia que a volta ia ser difícil, que eu teria resultados ruins, né? Obviamente, pelas atitudes, né? Pelos hábitos que eu tive ali durante aquele período. E eu gravei um story falando, gente, vocês querem acompanhar aí? Eu vou voltar a treinar, vou voltar a me alimentar melhor, e em breve eu vou ter um resultado legal. E a galera lá no Instagram, cara, a galera curtiu a ideia e a galera falou, não, quero ver sim e tal. E eu deixei bem claro, falou, eu não vou usar bomba, não vou usar monjado, não vou usar nada disso. Vai ser na raça, igual sempre foi. Falei isso e tal, não sei o que, e ficou aquela coisa. Só que é o seguinte, eu tinha acabado de voltar. Tinha ficado um mês em hábitos extremamente confortáveis pra mim. Hábitos confortáveis esses, o quê? Comer o que eu queria. Não tinha horário pra nada, né? Tava num contexto completamente diferente. Então eu tinha perdido o hábito de alta performance que eu tinha criado na minha vida, de alimentação, de horário, de trabalho. Então essa volta, ela foi complexa, né? Igual sempre quando a gente faz alguma viagem mais longa, né? Sempre traz alguns desafios, né? Você viajar um final de semana é uma coisa, você viajar, igual no meu caso, eu fiquei quase um mês fora. Então traz diversos desafios. E o desafio maior é justamente você retomar um hábito de alta produtividade que você tinha, né? Só que como eu já tinha construído esse hábito, eu já estava com esse hábito construído, eu falei, não, eu sei que eu dou conta de voltar para esse hábito, eu sei que eu vou conseguir. Vai ser desafio, né? Eu tô voltando num contexto diferente do que eu saí, óbvio. Nunca a gente é o mesmo, nunca a nossa vida tá do mesmo jeito. Mas eu sei que eu sou capaz, eu sei que o meu corpo aguenta, eu sei que a minha mente aguenta esse novo ritmo e eu preciso de voltar para esse ritmo o quanto antes. Só que o que aconteceu, galera? Naquele primeiro mês da minha volta, mês e meio, quase 2, logo que eu voltei eu fiz uma cirurgia e também tive que ficar um mês parado por conta dessa cirurgia. Então, um mês, e agora completou 3 meses que eu fiz essa cirurgia. Então foi um mês parado, então tem 2 meses que eu voltei a treinar, né? Só que nesses 2 meses que eu voltei a treinar, o meu hábito de alimentação, ele continuou um pouco avacalhado. Principalmente porque eu não consegui voltar no hábito do treino por causa dessa cirurgia. Então, que eu não podia de fato pegar peso e tal. Então eu fiquei ali nesse prazo sem conseguir retomar esses hábitos, né? E é impressionante como que um hábito, ele se conecta com o outro, né? E esse é o ponto que eu quero enfatizar. Que o fato de eu não estar treinando,
me atrapalhava na alimentação. Porque como eu não estava treinando, eu falava, vou comer bem pra quê? Não tô treinando direito, não vai adiantar muita coisa e tal. E aí entra nesse ciclo vicioso, né? Que fica difícil da gente sair. Mas mais uma vez, voltei a treinar e tal, no início com aquela preguiça, meio devagar, sempre que dava alguma desculpa não ia e tal, sempre, tentando fugir, até que eu consegui retomar esse ritmo de treino. E aí, com o ritmo de treino retomado, eu consegui retomar também o meu cuidado com a alimentação. E com o cuidado da alimentação, eu consegui melhorar a minha dinâmica de trabalho de novo, né? Então, demorou um tempo, mas eu consegui ir retomando. E aí, aonde que isso encaixa no nosso trabalho, né? No nosso trabalho, principalmente nós aí, corretores de imóveis, eu sei que a maioria que me assiste aqui são corretores de imóveis, são empreendedores. E aí, qual que é o grande lance? Quais são os hábitos que a gente tem que criar para a gente poder ter alta performance? O que seria treinar, né? O que seria ir para a academia para o corretor de imóveis? Gente, para mim, o corretor de imóveis, ele precisa estar dentro de um contexto, dentro de um ambiente que proporcione a evolução, proporcione o crescimento. Principalmente aquele corretor que está sem o hábito da prospecção diária e da execução das tarefas diárias, ou que perdeu esse hábito, tá? Então eu tenho vários corretores na minha agência que já tiveram boas performances, que já tiveram bons hábitos, assim como eu estava com um bom hábito de treino e de alimentação, mas que, por contextos de vida, por situações diversas que acontecem na nossa vida, ficaram um tempo fora dessa rotina de alta performance e acabaram se perdendo, né? Acabam não conseguindo voltar. E dentro de uma academia, a gente tem ali, né, aquelas pessoas que estão lá todo dia, que você vê que está evoluindo e tarará, a gente vê que são as mesmas pessoas o tempo inteiro, e quem tem mais resultados são justamente essas pessoas, né? Fora quem usa coisas a mais, né? Mas as pessoas que estão lá sempre, que estão se cuidando, né? Você vê que são as mesmas pessoas, que elas criam uma rotina, que elas têm horário para ir, né? Que elas têm horário para chegar, têm horário para sair. Você pode ter certeza que essas pessoas se alimentam melhor, pode ter certeza que essas pessoas têm uma disciplina de vida muito melhor do que a maioria das pessoas, e isso contribui na vida delas. Na profissão é a mesma coisa. Então, o corretor de imóveis, ele precisa estar num ambiente de prosperidade. Aonde é esse ambiente para o corretor? Cara, você tem que estar na imobiliária. Ah, Alexandre, mas vou para a imobiliária fazer o quê se eu tenho internet em casa? Irmão, irmã, cara, você pode treinar em casa também, meu amigo. Ah, mas não tem máquina. Cara, se você não sabe, existe calistenia, existem várias formas de você, durante a pandemia aí, isso ficou muito claro, muita gente continuou treinando em casa, né? Só que, gente, pra quem treinou durante a pandemia em casa, sério mesmo, se 100 pessoas estavam treinando em casa durante a pandemia, quando a pandemia acabou, meu amigo, ninguém continuou malhando em casa. Se de 100 pessoas, sei lá, 5%, 2% continuaram malhando em casa. Todo mundo foi para academia, ninguém ficou malhando em casa. Porque justamente em casa você não tem outra pessoa, você não tem um ambiente de treino, você não tem um ambiente de prosperidade, você não tem acesso aos melhores equipamentos, você não tem acesso aos melhores professores, você não tem acesso à orientação, enfim, é um ambiente que vai te formar e te ajudar a criar mais performance. Então todo mundo, cara, que malhou dentro de casa durante a pandemia, voltou para academia, cara. Voltou para o presencial da academia. Ninguém ficou assistindo vídeo aula online. Todo mundo foi treinar, né? Porque faz muita diferença, galera. Quem treina sabe muito bem disso. Faz toda a diferença. E no mercado imobiliário, gente, no nosso trabalho é a mesma coisa. Então, se você tem a estrutura, você tem uma imobiliária, você tem pessoas para te ajudar, não fique em casa. Vai para a imobiliária. Esse é o primeiro passo. É igual ir para academia. Não quer dizer que você vai para academia que uma coisa mágica vai acontecer. Mas se você for lá na academia consistentemente, por tempo suficiente, com uma dinâmica de treino fixa, é natural que você vai evoluir. É natural. É um processo natural. Você fala, nossa, mas fulano tem muita sorte. Nossa, mas fulano tá super bem, emagreceu, não sei o que, tá super bonita, tá super bonito. Por quê, gente? Porque a pessoa criou uma dinâmica de treino, graças à presença, graças à execução, diferente do seu colega, da sua colega, que tudo é desculpa para não ir na academia, tudo é desculpa para não ir para o escritório.
Ah, mas olhar na internet eu consigo ver daqui de casa, ligar para cliente eu consigo ligar daqui de casa. É lógico, meu amigo, é lógico que você consegue ligar de qualquer lugar. A tecnologia nos ajuda em relação a isso. Mas se você não tiver a disciplina, de nada adianta. E criar esses hábitos, criar essa disciplina, exige essa dinâmica de trabalho. E eventualmente, gente, mesmo estando disciplinado, mesmo estando com esses hábitos, você precisa voltar para a academia, você precisa estar lá. Isso que vai te fazer chegar em outros níveis, em outros patamares, né? Então isso é muito, 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 muito importante. E aí eu vou fazer um paralelo com o meu negócio. Conversando aí, né? Eu faço mentorias individuais com o nosso time de corretores, com todos eles, uma vez no mês. E aí, conversei converso com todos eles, mas tive conversa com alguns sobre esse tema específico, né? Que as pessoas, porque, né? Porque eu não consigo. Eu quero muito ser uma excelente corretora, eu quero muito ser um excelente corretor, quero muito ganhar muito dinheiro nesse negócio, quero muito ser bem sucedido nesse negócio, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação e tudo mais. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim: vamos fazer o seguinte, é a mesma coisa. A pessoa chega e fala assim: não, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer, quero estar bem com a minha saúde. Aí, beleza, ok. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ser mais bem sucedido, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter um corpo melhor, todo mundo quer ter uma saúde melhor. Todo mundo quer isso, gente. Todo mundo quer, tá? Para de achar que é só você. Esse é o primeiro ponto. Entenda que todo mundo quer isso. E você falar isso pro seu líder é a mesma coisa que você virar e falar assim: todo dia eu bebo água. Eu falo, tá, óbvio, né? Então, isso não... O fato de você querer algo por querer, que é algo que qualquer um quer, não torna você especial, tá? Não torna você especial. Anota isso aí, beleza? Então vamos lá. Só torna você ser humano, só torna você uma pessoa que quer fazer. Ok, legal. Esse é o passo antes do primeiro, inclusive. Se você não quisesse, você não tava nem aqui. Você não tava nem de frente para essa escada, né? Esse não é nem o primeiro passo, é antes. Beleza. Aí eu virei para elas e falei assim: para essas pessoas, e falei assim, individualmente, tá? E eu falei exatamente a mesma coisa para cada um. Foram 4 pessoas, tá? Esse tema específico. Eu falei assim: olha, faz o seguinte. Primeira coisa, que é muito comum para corretores, principalmente para as mulheres, tá? E aí, se você é mulher e estiver me assistindo, presta atenção nisso aqui. Você tá trabalhando, só que você ajuda muito em casa, né? As mulheres têm mais atuação dentro de casa, com os filhos, com a casa, do que os homens, tá? Isso é um tema. Lógico que hoje os homens já estão ajudando mais do que ajudavam no passado, mas ainda é um tema. Essa sobrecarga de família e filhos e casa acaba caindo mais em cima das mulheres mesmo. Então, como que a mulher faz para ela poder ser respeitada enquanto profissional? E aí tem um ponto. Você precisa querer ser profissional. Esse é um ponto que eu quero deixar claro, porque tem muita mulher aí que quer trabalhar fora, que quer gerar resultado, que quer gerar renda, mas não quer abrir mão de ela é a dona de casa, se eu preciso de qualquer coisa da minha família, eu chamo a minha mãe que ela resolve, eu chamo a minha esposa que ela resolve, eu chamo a minha irmã porque ela é corretora, ela não faz nada, aí ela resolve pra mim. Você tem que entender que você vai ter que deixar esse estigma pra trás. E se você não estiver disposta a deixar esse estigma pra trás, cara, nem sai de casa pra trabalhar, sinceramente, nem saia de casa pra trabalhar. Se você quer continuar sendo essa pessoa, faz tudo, resolve tudo pra sua família, que, cara, é super legal, é super válido. Eu não tô falando que a gente não deve fazer isso, deve sim. Agora são escolhas. Você quer ser a dona de casa, a que ajuda, que resolve todo o problema da família, que, cara, é super louvável, tá? Inclusive dá muito mais trabalho até do que trabalhar fora. Agora, se você quer trabalhar fora, se você quer gerar resultado, você precisa colocar um limite nisso, ou então você nunca vai ter resultado. E aí, como que vocês vão colocar limite nisso, tá? Porque esse é um tema muito forte para as mulheres, né? Até peço licença aqui para falar sobre isso, mas eu tenho esposa, eu tenho uma mãe dentro de casa, então eu vivo isso dentro de casa também, e oriento corretoras e corretores a respeito desse tema todos os dias. Então eu tenho algum mérito para falar sobre isso, né? Alguma autoridade.
E aí é o seguinte, eu falei com essas pessoas, falei, olha, é o seguinte, para você impor esse limite, mas como é que eu vou fazer isso com a minha irmã? Como é que eu vou fazer isso com meu sobrinho? Como é que eu vou fazer isso com meus filhos? Como é que eu vou falar isso pro meu marido? Eu falei, olha, você vai falar o seguinte, olha, primeiro, eu decidi que eu quero ter uma carreira. Eu decidi que eu vou trabalhar fora, que eu vou voltar a ter uma carreira, que eu vou voltar a trabalhar fora. Só que para que isso seja bem sucedido, para que eu tenha sucesso nessa carreira, eu preciso me dedicar. Se eu não me dedicar, nada vai acontecer. Então, dedicação de tempo, de estudo, de investimento. Então, a mamãe, a esposa, a filha, a tia, a prima, vai precisar estar mais dedicada ao trabalho, à carreira. Essa é uma escolha que eu estou fazendo. E por essa razão, eu vou estar mais ausente dessas atividades domésticas. Eu vou estar mais ausente do auxílio à família, enfim. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Beleza. Só que como que você vai fazer isso? Alexandre, eu fui lá, falei isso, lindo, maravilhoso. Tá, e amanhã? Aí amanhã eu tava lá em casa, aí meu marido mandou eu fazer não sei o quê. Ou seja, você estava no ambiente errado. Você tá com um discurso, mas a ambiência do seu discurso não condiz. Exemplo, Alexandre, eu quero muito emagrecer, Alexandre, eu vou botar limite, eu não vou comer bolo mais, eu não vou não sei o que, beleza. Mas na hora do parabéns lá, na hora que ia ter um happy hour na empresa, que tá cheio de salgadinho e bolo, você tava lá no meio do salgadinho, no meio do bolo, meu amigo, você não tava no ambiente correto para isso, né? Na hora lá de você falar que você vai trabalhar, que você vai se dedicar, que você vai gerar resultado para sua família, você ficou em casa, você não foi para a empresa gerar resultado, não foi para o ambiente certo, você não foi para academia para você ter acesso às ferramentas para te tornar melhor, para te tornar uma pessoa condizente com o discurso que você trouxe. Então esse é um ponto grave, cara. Essa desconexão entre o querer e o preço e a disposição de pagar o preço, né? E eu lembro de conversar com essas pessoas que incrivelmente as 4 não estão mais no nosso time, tá? Não fazem mais parte do nosso time. Curiosamente, as 4 eram mulheres. E galera, eu amo mulheres corretoras. Amo. Eu acho que essa profissão, ela é para mulheres, tá? As melhores corretoras são mulheres. Mulheres fazem muito sucesso nessa profissão. Homens também. Mas as mulheres, para mim, elas são profissionais muito mais completas do que os homens. E isso é assunto para outro vídeo. Então, eu falei com essas mulheres. Falei, gente, olha, é o seguinte. Faz o seguinte. Amanhã, hoje a gente tá conversando, hoje, sei lá, exemplo, tá? Hoje é segunda-feira. Vamos combinar o seguinte? Amanhã, terça, você vai começar a vir pra cá todo dia às 9 horas da manhã. Você vai botar a roupa de você trabalhar, o seu terninho, a sua roupa, a roupa que você se sente à vontade, se sente empoderada, e vem pra cá. E vamos trabalhar junto. Chega às 9 horas, cara, e rala, sai daqui pra fazer visita e tudo mais, volta, usa a imobiliária como o seu campo de trabalho, o seu campo magnético de energia, de desenvolvimento, que você vai construir uma carreira e vai ter muito sucesso. Absolutamente todas essas 4 pessoas viraram para mim e falaram assim, Alexandre, você tem razão. Amanhã eu tô aqui. No dia seguinte eu cheguei na empresa e a primeira coisa que eu perguntei foi, cadê fulano, cadê ciclana, cadê Beltrano? Não estão aqui. Tem como ter sucesso? Tem como alcançar grandes resultados? Tem como mudar a vida de quem não quer executar, não está disposto a pagar o preço que se exige construir uma carreira? Não tem como, né, gente? Então, pensa aí você, se você não está sendo essa pessoa dentro do seu negócio, dentro da sua vida, se você não está se enganando, se você não tá brincando de trabalhar. Porque, gente, eu não conheço absolutamente nenhuma carreira que você vai ser bem sucedida, não trabalhando, não dedicando um tempo, não dizendo não para absolutamente todas as outras coisas que não te colocam em alta performance. Eu, particularmente, Alexandre, eu não conheço. E desafio você a colocar nos comentários aqui, você conhece alguém assim? Pensa aí. Eu tenho certeza que você não conhece. Galera, chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário.
e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!